Bom dia! Chegamos na semana do Natal, mas eu tenho vários alertas para dar na previsão dessa semana. Vamos começar dando uma olhada no panorama geral através dos stories que saem no meu Instagram diariamente para você ir acompanhando esse fluxo, essa previsão de energia. Segunda e terça-feira, a gente tem a Lua caminhando na energia de Libra, que é essa parte mais social, mais política. Na quarta, no Natal, quinta e sexta, a Lua vai para Escorpião. E aí as coisas ficam bem intensas, a gente precisa ligar bastante a nossa intuição para poder caminhar por esses dias, que são os dias de mais atenção. Depois, no final de semana, a gente tem a Lua no signo de Sagitário para encerrar esse ciclo da alunação de Sagitário e tirar algumas conclusões. Só que essa é uma semana que não tem virada de fase de Lua. A gente teve a Lua minguante ontem e a gente vai ter a Lua nova na próxima segunda-feira. Vou dar uma esmiuçada nesse mapa aqui para a gente entender quais são os desafios que a gente tem para essa semana do Natal. A gente está com ascendente em Câncer, que deixa a nossa personalidade bem sensível, se magoando com qualquer coisa, bem emotiva. Só que por trás desse cenário, a gente ainda tem um Marte em Leão retrógrado, em oposição a Plutão na casa 7 em Aquário. Apesar de qualquer coisa nos tocar, nós estamos meio ariscos, revendo as nossas decisões, as nossas atitudes, mas num conflito de relacionamento com os outros, que tudo pode virar uma espetada, uma disputa, uma discussão, uma briga, um embate, uma finalização, uma separação. Então, tem uma bomba relógio aí. A gente tem o Sol em Capricórnio, numa outra tensão, fazendo parte desse triângulo aqui que envolve os nodos lunares. Então, é um momento da nossa consciência estar num ponto decisivo do nosso destino, separando o antes do depois. É um momento de mudança, de transição. E essas transições, elas estão acontecendo dentro da nossa cabeça. De um lado, a gente carrega aquela comunicação política, mas que está nos incomodando bastante, e do outro lado, o que realmente a gente pensa, o que realmente a gente acredita, da gente ser honesto com a gente mesmo. E enquanto a gente está dividido entre esses dois pontos, em ter que fazer a social e realmente ser honesto consigo mesmo, isso desponta no Sol em Capricórnio na casa 6. A gente se sente sobrecarregado com os nossos compromissos, com os nossos deveres, com o nosso trabalho, com as nossas cargas cotidianas, com as nossas responsabilidades. A gente pode sentir muita coisa que a gente precisa fazer, que a gente sente que está carregando as coisas sozinho. E aí o que está comandando isso? Saturno, que comanda essa energia, ela está em Peixes na casa 8, que é do psicológico. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali desgastando, esforçando, inclusive, a nossa saúde, dentro da gente, lá no nosso íntimo, a gente vai se distanciando, a gente precisa de um certo momento de solidão, um momento de retiro. Pode ser que a gente sinta uma vontade de se afastar ou um sentimento de abandono, de rejeição, de exclusão, de vitimismo, que são essas energias que estão envolvidas dentro do nosso psicológico, de culpa, de tristeza, de melancolia. Então, a gente pode ter umas crises particulares secretas, íntimas, que até pese na nossa intimidade, ou seja, dentro de um casamento, ou quem está ali realmente que te conhece na intimidade vê que as coisas não estão fáceis de atravessar. E esse Saturno, ele vai tocar o Júpiter em oposição a Mercúrio. Isso aqui vai deixar mais confuso ainda sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, sobre os nossos caminhos, por onde a gente anda, o trânsito, o transporte. Então, os alertas para essa semana é que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa boca, muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode causar coisas realmente sérias, desagradáveis e que tenham sérias consequências. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque a nossa cabeça não vai estar bacana essa semana. A gente vai se sentir dividido com tudo que a gente precisa atender socialmente, com todas as pessoas à nossa volta, o impacto que isso tem e como que a gente se sente
diante de tudo isso. Como a nossa cabeça também vai estar muito bagunçada, e é uma semana que a gente se locomove muito por conta de viagem, por conta de festas, a gente precisa tomar muito cuidado em estrada, em locomoção, e não beber e dirigir, não cometer excessos, porque tem uma propensão, um risco de acidente. E nessa época do ano, infelizmente, acontece muito acidente. E aí o outro aspecto que a gente vai ter nessa semana é que a Vênus vai fazer ainda uma quadratura com Urano. Isso estressa bastante o nosso emocional, as nossas relações, podendo ocasionar algumas separações e ter algumas perdas financeiras também. Então, assim, juntando todo esse pacote, é uma semana de alerta, né? Uma semana para a gente tomar muito cuidado para atravessá-la. Isso aqui é o final do ciclo da alunação de Sagitário, que, recapitulando, quem precisar, olha lá na previsão do mês de dezembro, era para capitalizar recursos. Só que a gente tinha que tomar muito cuidado com o que a gente faz com esses recursos. E essa semana é a conclusão, a gente está processando isso, finalizando. Esses recursos são para as mudanças que nós estamos atravessando em relação à nossa família, em relação ao nosso lar. Mas que as coisas ainda não estão definidas, por isso tinha que tomar muito cuidado com o destino, com os impulsos, com os exageros, com os gastos. Nessa semana de conclusão, as coisas ainda elas não se definem, mas é uma hora perigosa da gente se perder e pegar o caminho errado. Ou aquela hora que a gente preparou um destino, preparou na nossa cabeça um investimento para algo que a gente queria e acaba tendo que usar para outra situação. Então, é realmente uma semana para não cometer abusos, para ter muito atenção nesse período de festas, não descuidar. Estar bem atento, muito ligado. E aí, então, vamos ver a cada dia. Hoje, dia 23, segunda-feira, a gente tem a lua minguante no signo de Libra e o Sol faz aquela quadratura com os nodos lunares, que é aquele momento de destino que a gente está mudando entre um passado e um futuro. A gente está nessa transição. A Vênus faz um sextil para Quiron. Isso ajuda a abrir caminho de algumas possibilidades para a gente ter mais autoconfiança em relação ao que a gente está buscando, em relação ao que a gente sente, aos nossos desejos. E a carta que saiu foi o Rei de Ouro. Então a gente está cuidando da vida, a gente está cuidando das coisas materiais, das nossas finanças. Nós estamos cuidando de todas as coisas que a gente precisa providenciar para festa, para ter uma fartura que a gente precisa comprar. A gente precisa dar conta de muitas responsabilidades, muitas atividades, então precisa ter essa força. Mas é uma hora também da gente colocar os nossos talentos em prática, as nossas habilidades. Amanhã, dia 24, ceia de Natal, a gente tem Júpiter fazendo quadratura com Saturno. Lembra aquele triângulo em que o Saturno está na ponta entre Júpiter e Mercúrio? Então, tem um lado da tensão ali no momento exato, que a gente precisa tomar muito cuidado com os exageros, com os desatinos. É para dar um freio na parte festeira mesmo. E a gente tem lua vazia o dia inteiro, começando às 7h42 da manhã e vai até o Natal no dia seguinte, 5 e pouco da madrugada. Então, pensa, no Natal é um dia que podem acontecer atrasos, bagunça, cancelamento, adiamento, tudo pode ficar assim muito zoneado, tirar a gente assim do sério. Saiu a Rainha de Espadas, então a nossa cabeça vai estar bem irritada, bem arisca. A gente precisa tomar muito cuidado com os limites, com o limite do que a gente fala, com o limite do outro, com respeito às outras pessoas, dessa interação social, porque é um dia de uma energia delicada. No Natal, no dia 25, a lua vazia ela vai até às 5h06 da manhã. E aí ela entra em Escorpião e a carta que saiu foi o 7 de Copas. Só que essa lua em Escorpião, ela ainda quadra o Marte e o Plutão e acaba formando um triângulo entre eles. Mais uma tensão bem no dia do Natal, naquela energia que pode ser
explosiva, bombástica, causar rompimentos, disputas, agressões, cortes, violências. A carta do Sete de Copas é para a gente tomar cuidado com os exageros, com as ilusões. Então, muito cuidado com os prazeres, com bebida, até com excesso de comida, com todos os excessos que já estão sendo freados um dia antes ali, que Saturno já está freando Júpiter. E aí, como a gente falou no começo, na leitura do mapa, toma cuidado com o que fala, com as conversas, com acidentes, com os caminhos, com as estradas, porque a energia tá tensa, ela tá desafiadora essa semana. Não é para enfiar o pé na jaca nas festas, encher a cara e sair falando besteira, sair dirigindo, porque vai dar porcaria. No entanto, na quinta-feira, no dia 26, pós tudo isso, a gente tem a Lua em Escorpião ainda. Dentro daquele triângulo agora, Mercúrio faz oposição para Júpiter exata, ou seja, da gente estar realmente equivocado e perdido no nosso julgamento, e sai a carta da Lua que traz o sofrimento. Continua o alerta do que a gente fala e os caminhos que a gente pega. E aqui eu acho que a energia traz muito cuidado com a fofoca, sabe? O falar mal do outro, ficar fofocando depois, ficar julgando, falando mal. Tomar muito cuidado com essas coisas, porque essas são coisas tão triviais e infelizes que a gente tem assim costume de fazer como se fosse nada, como se não tá ouvindo não faz mal para ninguém. E a gente não percebe a maldade que a gente tem dentro da nossa visão, dentro da nossa cabeça, em olhar e julgar as pessoas, em falar o mal dos outros, e o quanto a gente não percebe, o quanto isso só faz mal pra gente, e que a gente não consegue enxergar quando a gente está fazendo isso, como a gente está revelando o mal dentro de nós. Sexta-feira, dia 27, a gente tem lua vazia de manhã, das 11h22 às 16h46. Tem essa tarde mais bagunçada, mais difícil de pegar no tranco, de processar, de fazer as coisas. Depois ela entra na energia de Sagitário. Só que ainda dentro daquele triângulo de tensão e de desafios que eu mostrei no começo do mapa, agora o Mercúrio faz a quadratura com Saturno. Então percebe, a gente tinha um triângulo ali, né? Saturno na ponta, Júpiter e Mercúrio. Ao longo dessa semana, primeiro tocou um com o outro, depois essa ponta e agora essa. Então isso aqui está sendo tenso no momento exato, que é o momento mais forte dessa tensão, desse atrito. E quando tem essa energia, é a vida empurrando a gente aos nossos desafios, porque a gente precisa passar por isso, é uma provação. E agora o Mercúrio é a nossa boca, é o nosso raciocínio, são os caminhos, pedindo ali a restrição, né? Pedindo a cautela, o cuidado. Então, continua o alerta de cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o trânsito, cuidado com todos esses movimentos. Ainda saiu a carta do 5 de ouro. É uma insegurança, é um medo de faltar, é um medo da instabilidade, é um receio se você enfiou o pé na jaca em relação aos recursos que você capitalizou e já cometeu alguns desatinos, já tem aí uma restrição. No sábado, no dia 28, a gente está com a Lua já em Sagitário e a Vênus quadra Urano. E saiu a Rainha de Copas. O nosso emocional, ele vai estar extremamente sensível, transborda, vai trazer uma tensão que pode lá estremecer relacionamentos, deixar a gente estressado, vem aquela nuvem negra, né, no que a gente está sentindo e deixa a gente bem fragilizado. No dia 29, continua a Lua em Sagitário, a gente tem lua vazia no final do dia, a partir das 20h33, e saiu 2 de espadas. É o último dia do ciclo dessa alunação de Sagitário. E aqui é um momento para a gente refletir tudo o que aconteceu ao longo do mês, e eu acho que especialmente essa última semana, que vai ser tensa. E aí a gente vai parar para pensar quais os caminhos que a gente está tomando, as escolhas, tudo o que aconteceu, como que a gente está fechando esse ciclo, que foi um tanto confuso, um tanto perdido, tendo oportunidades, mas as coisas para dispersar, e como é que fica a nossa cabeça diante de tudo isso. Então prestem muita atenção essa semana, trago muita consciência,
Se conectem com algo maior que possam te guiar. Na quinta-feira, no dia 26, às 19 horas, eu vou soltar o vídeo da previsão do mês que vem, de janeiro, que é o ciclo da lua nova, que começa na próxima segunda-feira. Que vocês tenham um Natal consciente e em paz. Fiquem com Deus e um beijo.